Vamos lá para a nossa lição de hoje, viu? Estamos aqui estudando a revista dos jovens, a lição de número 7, que traz por título Construindo Tudo para a Minha Glória. Já se percebe que nós vamos falar diretamente agora com relação a Deus, viu? Porque tem algo que Deus não gosta, tem algo que Deus não aceita, tem algo que Deus não concorda com a vida do ser humano. É o que, pastor? Atribuir as coisas que Deus faz a algum santo. Atribuir as coisas que Deus realiza, que Deus faz, a qualquer uma outra pessoa. É o que o texto está dizendo aqui. Nós devemos atribuir tudo para a glória do nome do Senhor. Aquilo que Deus faz, a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele. E nós, como adoradores, como os filhos de Deus, nós precisamos ter essa consciência que precisamos retribuir, que precisamos ser gratos, porque tudo quanto acontece conosco é bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O comentarista aqui dessa lição, o pastor Alexandre Coelho, ele pegou o texto de Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você está entendendo? Nem o meu louvor às imagens de escultura. Não tem como atribuir algo que Deus faz, que Deus realiza, às imagens de escultura ou a outro, qualquer um outro Deus. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos entender e atribuir tudo aquilo que acontece conosco na pessoa bendita de Deus. É Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá paz, é Deus que nos dá prosperidade, é Deus que nos abençoa. Então nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos agradecer essas bênçãos a Deus e não a nenhum santo. Porque veja só, muitas pessoas não caem na idolatria, é porque começam a atribuir algo que foi Deus que fez. Deus curou, Deus libertou, Deus abriu as portas. E as pessoas, em vez de acreditar, essas pessoas, em vez de acreditar tudo isso a Deus, começam a acreditar que foi um anjo, começam a acreditar que foi um santo. Pessoas essas que já estão até mortas, e no entanto as pessoas ficam idolatrando. E precisamos ter bastante cuidado, irmãos, para que possamos atribuir todas as nossas conquistas ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe muito bem que eu sempre recomendo, se você é professor da escola dominical, que você inicie essa aula fazendo algumas indagações. Por exemplo, o que significa a glória de Deus? Porque nós devemos atribuir todas as nossas conquistas a Deus. Quais são os benefícios que nós temos quando nós atribuímos a Deus? Logo, se temos os benefícios, quais são os malefícios? Quais são os prejuízos que as pessoas têm quando não atribuem a glória a Deus? Quando não dá glória ao nome do Senhor? Quando não exalta o nome de Deus? Quando não atribui todas as suas conquistas ao nome do Senhor? Quais são os prejuízos que essa pessoa tem? Então, se você é professor, inicie a sua aula fazendo essas indagações, para que os seus alunos possam começar a pensar sobre o tema. Mas eu sempre falo também, não precisa você responder tudo isso aqui agora no início, não. No decorrer da sua aula, essas questões serão respondidas em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa introdução. O pastor Alexandre Coelho colocou aqui assim, olha: Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhe dá domínios, recursos e inteligências, a fim de que venham a se lembrar dele, honrando ou reconhecendo que tudo aquilo que ele faz. Em outras palavras, irmãos, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, toda a nossa saúde, isso é Deus que nos dá. O ser humano por si só nada pode fazer, mas quando Deus lhe atribui inteligência, quando Deus lhe atribui sabedoria, quando Deus lhe dá capacidade, o ser humano tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer que aquela capacidade, que aquela ideia, que aquele mover foi Deus agindo sobre a sua vida. Então Deus nos capacita para que nós possamos realizar grandes obras, sim. É claro que quem realizou foi você, mas você só fez porque a glória de Deus estava sobre a sua vida. Você só fez porque Deus lhe deu condição para assim fazer. E muitas pessoas, irmãos, quando são abençoadas, não atribuem a Deus. Começam a pensar que são mais capazes do que os outros. Começam a pensar que são melhores do que os outros. Começam a pensar que não precisa de ninguém. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus disse assim, olha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes verão o Senhor. Jesus fez essa comparação porque as pessoas pobres sempre estão precisando. As pessoas pobres sempre reconhecem a sua condição de necessitado. Por isso que estão constantemente buscando as coisas, precisando das coisas. E é assim que Deus quer que nós estejamos, sempre precisando e buscando. Porque Deus, ele tem coisas maravilhosas para estar nos dando. Deus tem tudo aquilo que nós precisamos, Deus ele tem. Mas precisamos atribuir as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos projetos na pessoa bendita do nosso Deus. Então, irmãos, Deus vai nos dar capacidade. Não é que do céu vai cair as coisas prontas para você, não. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar conquistar, mas tenha certeza que tu só vai conquistar,
Tu só vai realizar os teus sonhos se Deus for contigo, se Deus estiver abrindo as portas, se Deus estiver dando entendimento, se Deus for tirando todo impedimento para que você assim possa ter as portas abertas e assim puder caminhar. Porque, irmão, se Deus não quiser, se não for da vontade do Senhor que tu seja algo, tu nunca vai ser. Agora, se for projeto de Deus para tu ser grande, tu será grande. Se for projeto de Deus para o teu nome ser conhecido no Brasil, na Bahia, na sua cidade, no seu país, tenha certeza que será reconhecido, desde que você ande segundo a vontade do Senhor. Mas quando essa promessa vier na sua vida, atribua a Deus. Reconheça que foi Deus que fez isso na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, entretanto, há pessoas também, irmãos, que são tentadas a acreditar que são suas próprias capacidades, ou talentos, ou esforço, conseguem realizar grandes coisas. Muitas pessoas, irmãos, quando começam a conquistar as coisas, quando começam a realizar os seus sonhos, quando começam a bater as suas metas, começa a haver uma exaltação sim. Começa a haver uma exaltação de si próprio. Começa a pensar, eu sou inteligente mesmo, eu sou capacitado mesmo, eu sei fazer as coisas mesmo, eu tenho condição de fazer aquilo que eu quiser. Aí Deus começa a observar, epa, você está errado. Você está conquistando o que está conquistando porque eu estou te abençoando. Você está na posição que está porque eu estou tomando conta da sua vida. Eu estou abrindo as portas, eu estou lhe dando entendimento. E muitas pessoas não reconhecem isso. Precisamos tomar muito cuidado. De Deus é que nós sejamos simples, humildes na presença dEle. Quanto mais submissos nós formos à vontade do Senhor, mais Deus vai estar nos abençoando. Quanto mais atribuímos a honra, a glória que é dEle para com as nossas vidas, Deus também vai estar nos guardando e nos abençoando em nome de Jesus. Na introdução aqui ainda o pastor colocou: o orgulho impede estas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo assim ofereceu. Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. E a respeito da tentação do orgulho que trataremos nesta lição. Em outras palavras, irmãos, quando as pessoas começam a conquistar as coisas, quando as pessoas começam a realizar os seus sonhos, ela tem uma tendência a ser orgulhosos. Começa a pensar, eu consegui, eu sou, eu posso, eu sei. E começa a deixar Deus de lado. Começa a querer botar Deus de escanteio. E Deus não vai ficar escanteio em lugar nenhum. Porque todo o céu foi Ele que criou. O ser humano Ele que criou. Toda a terra Ele que criou. Toda a respiração, toda a saúde Ele que nos dá. Então Ele é autor de tudo. Então nós precisamos reconhecer isso em Deus. Mas às vezes o orgulho começa a vir no nosso coração, ó. O orgulho começa a bater no nosso coração, para que nós pensamos que nós somos alguma coisa, para que nós venhamos imaginar, pensarmos que nós somos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa. Tudo aquilo que nós fazemos é segundo a vontade do Senhor, é a capacidade que Ele nos dá, é a força que Ele nos dá, é a inteligência que Ele nos dá. E por que não atribuir a Deus as nossas conquistas? Por causa do nosso orgulho. Por causa dos nossos sentimentos negativos que começam a nascer dentro do coração do homem. Mas essa lição vem para chamar a sua atenção e a minha atenção. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Nós precisamos dar glória a Deus porque Ele tem nos ajudado até aqui. E eu tenho certeza que continuará também te ajudando. Daqui a pouco nós vamos ver uma das histórias dos homens mais orgulhosos aqui desta terra. E você vai ver qual foi o resultado que Deus fez com ele, viu? Contudo, a nossa lição diz assim: um homem que se tornou grande. O homem a quem Deus honrou. Um homem a quem Deus honrou. Eu fico perguntando, você está pensando de quem? Abraão? Não. Davi? Não. Quem foi esse homem, pastor? Nabucodonosor. Mas pastor, Nabucodonosor era crente? Não. Nabucodonosor fazia parte do reino de Israel? Não. Nabucodonosor fazia parte do reino de Deus? Não. Nabucodonosor adorava a Deus? Não. Mas, no entanto, por que foi que Deus honrou? Irmãos, Ele honra a quem Ele quiser. Ele mostra a sua glória a quem Ele quiser. Ele se revela a quem Ele quiser. Ele achou graça em alguma coisa em Nabucodonosor e fez com que o nome de Nabucodonosor fosse grande. Nome esse de tão grande que até hoje nós estamos aqui estudando. Até hoje, em pleno século 21, nós estamos estudando acerca deste homem. Mas nós vamos ver o que Deus fez na vida dele e qual foi a posição que ele teve. Por que foi que ele deixou de reconhecer o nome do Senhor? Deus fez quando se levantou do trono por causa do orgulho desse homem chamado Nabucodonosor. Abra o olho, jovem, tem coisas grandes para nós estarmos ensinando aqui nesta manhã. Tornou grande. Ponto 1, um homem a quem Deus honrou. História de Nabucodonosor. Você sabe muito bem que esse nome Nabucodonosor significa Nebo, que era o deus principal ali da Babilônia. E esse nome também significa proteja a minha fronteira, porque você sabe, uma das grandes preocupações que era exatamente proteger a sua terra, porque quem tinha terra tinha poder, quem tinha terra tinha lugar de plantações, logo poderia crescer, desenvolver constantemente.
tá bom? Esse nome, irmãos, Nabucodonosor, foi utilizado por 4 reis da Babilônia, beleza? Então na Babilônia existiu cerca de 4 reis que tiveram esse nome. Esse o que nós vamos estar estudando hoje é acerca de Nabucodonosor II. Só que Nabucodonosor II não tem nada a ver com Nabucodonosor I, porque esse viveu cerca de 1000 anos antes, beleza? Nabucodonosor II, que é o tratado dessa história, ele é filho do rei Nabopolassar, que foi um rei babilônico também, tá bom? Então ele é príncipe. Com a morte do seu pai, ele agora assume o seu trono. Só que a glória que ele teve, a majestade que ele teve, as conquistas que esse Nabucodonosor teve, foi algo revolucionário. Você sabe muito bem que o império que estava dominando na época era o Império Assírio. Império esse que tinha conquistado o Reino do Norte, destruído Samaria. Você lembra muito bem com relação a isso. Só que o Império Babilônio agora invade a Síria e conquista a Síria. Derrota assim um grande império mundial. Quem foi esse? Nabucodonosor. Invade a Síria, conquista a Síria, conquista todo assim um território que era da Síria, passa agora a ser da Babilônia. Logo, estava se surgindo o novo império mundial chamado Império Babilônico, que vai revolucionar a época. E rei este chamado Nabucodonosor II. Até aí você entendeu? Dá para dar um glória, dá para se inscrever no canal, por gentileza. Não acredito ainda que você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações, viu? E já quer dizer o seguinte, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal. Pode procurar que já está aí, em nome de Jesus. Nabucodonosor, irmãos, ele assume o reinado em torno de 605 a.C., ok? Então, o rei Nabucodonosor assume o reinado da Babilônia em 605. E nesse mesmo ano, ele vai em Jerusalém, invade Jerusalém, cerca Jerusalém e consegue assim conquistar a terra de Jerusalém, o reino de Judá. Já que o reino do norte, a Síria já tinha destruído. Então o que existia era o reino de Judá. Beleza? Nabucodonosor acaba invadindo, conquistando assim a terra e começa a levar de Jerusalém algumas pessoas levadas cativos. A primeira leva chamada. Então Nabucodonosor chega em Jerusalém, leva vários cativos. Dentre esses cativos é quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Beleza? Então essas levas foram a primeira leva em 605 anos, feito por Nabucodonosor. E isso aconteceu por mais 3 períodos. Por mais 3 períodos, Nabucodonosor vai até Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém e leva sempre cativo as pessoas que tinham profissões, os príncipes, as pessoas inteligentes. Eles tiravam de Jerusalém e levavam para a Babilônia, para que pudesse assim servir ao reino da Babilônia. E só deixou em Jerusalém as pessoas doentes e as pessoas pobres, pensando que com isso Jerusalém nunca mais seria reconstruída. Eita, meu Deus do céu, viu? É prova atrás de prova. Mas eu lembro para você o seguinte: tudo isso só aconteceu com a nação de Israel, com o reino de Judá, porque eles saíram da direção do Senhor, porque eles deixaram de servir a Deus, eles deixaram de cultuar o Senhor. Israel estava praticando todo tipo de pecado. Então Deus permite que um ímpio chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, invada Jerusalém, destrua Jerusalém, para que Israel pudesse perceber que Deus, quando fala, tem que acreditar, tem que se escrever, porque aquilo que ele fala, ele cumpre com a sua palavra. E Deus já tinha dito que Israel seria levado também para cativo. Meu Deus do céu, viu? Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus. Esse Nabucodonosor, irmãos, ele era reconhecido como estrategista, um grande estrategista na verdade, administrador, um grande construtor também, para você ver. Ele construiu uma rua suspensa para que pudesse passar assim a ação do rei Marduk por essa pista, por essa rua, tá bem? Também atribuída ao Nabucodonosor a construção do jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Vou deixar aqui também para você observar. Então, se você for ver, irmãos, esse rei chamado Nabucodonosor era um rei sensacional, bom administrador, estrategista, conquistador, inteligente. Mas vou dizer o seguinte: tudo isso era Deus agindo na vida dele, viu? Era Deus agindo na vida dele. Preste bem atenção. Lição agora para você, viu? Com toda essa glória que tem Nabucodonosor, com toda essa honra que teve Nabucodonosor, com toda a inteligência que tinha Nabucodonosor, olha só o que o próprio Daniel diz acerca de Nabucodonosor: Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o nosso Deus te tem feito. Olha só o que Daniel falou acerca de Nabucodonosor: Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem. E ainda Jeremias escreveu, 25, versículo 9: Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. O próprio Deus chama Nabucodonosor do meu servo. Deixa eu abrir um parênteses para explicar aqui. Só que aqui você entende, irmãos, que Nabucodonosor estava sendo direcionado por Deus. Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para que a vontade de Deus pudesse se cumprir.
E isso não significa que Nabucodonosor servia a Deus, adorava a Deus. Só significa dizer que Nabucodonosor estava servindo a Deus para os seus atos, para os seus compromissos. Os projetos de Deus estavam sendo executados através da vida de Nabucodonosor, beleza? Por isso que Daniel disse que Deus tinha feito ele, que ele era um grande rei dos reis. Jeremias já vai dizer que é o meu servo. Em outras palavras, Nabucodonosor estava naquela posição colocada por Deus e estava fazendo tudo aquilo segundo o projeto de Deus, segundo a vontade do Senhor, mesmo que ele não sabia. Nabucodonosor não sabia disso, mas Deus estava usando Nabucodonosor para que a sua glória pudesse ser manifestada também, e Israel pudesse entender que Deus continua sendo Deus, mesmo ele habitando no mesmo Deus habitando no céu, ele interfere aqui nesta terra por causa de mim e por causa de você. Só que com toda essa glória, com toda essa majestade, o coração de Nabucodonosor se encheu. A vaidade chegou ao coração de Nabucodonosor. Aí agora, irmãos, é quando Deus vai se manifestar e dar 2 avisos ou 3 avisos a Nabucodonosor, para que pudesse reconhecer que toda aquela glória dele tinha vindo de Deus. Aí o comentarista colocou aqui no ponto 2, tá vendo? O primeiro aviso. Devemos observar que Deus não permite que nos venha determinadas consequências às nossas ações sem antes nos dar aviso. Advertências serão sempre dadas. Em outras palavras, irmãos, antes que Deus traga castigo sobre a nossa vida, antes que Deus venha nos punir, Deus manda aviso. Até quando você, antes de pecar, Deus manda o aviso para que você não possa pecar. Deus, irmãos, ele nos ama de forma tão extraordinária que Deus nos avisa antes, tanto antes de castigar, quanto antes nós viemos pecar também. Deus nos manda um aviso, um alerta. Talvez esta lição está servindo de alerta para você, para que você tome bastante cuidado para que a vaidade, a exaltação, a arrogância, a prepotência não venha estar dentro da sua vida. Talvez Deus está te usando para uma grande obra. Isso está acontecendo comigo, viu, também, viu? Talvez Deus está te usando para uma grande obra e, no entanto, o seu coração começa a se exaltar, pensando que é você que é capaz, que é você que consegue, que você é inteligente, que você é mais forte do que as pessoas, que você tem mais poder que as outras pessoas. Na verdade, não é. É Deus te usando porque Ele tem um propósito maior. Tome muito cuidado, irmãos. Não é só por você ser usado por Deus, mas você possa ser usado por Deus, mas cumprir também com o propósito dele. Tome muito cuidado, irmãos, quando Deus estiver te usando no ministério da palavra, no ministério do louvor, no ministério da administração, no ministério do músico. Tenha muito cuidado, irmãos, porque Deus vai estar te dando esta bênção, mas você precisa reconhecer a glória dele. Você precisa reconhecer que é Deus te usando para que a obra dele possa ser feita. Porque também tem essa. No dia que você dizer que não quer, no dia que você sair do propósito de Deus, Deus tem outro para colocar no lugar, viu? Deus tem outro para colocar no lugar também, porque Deus sempre tem um homem certo, no lugar certo e na hora certa para executar os seus projetos e os seus planos. Você viu aqui que o próprio Deus usa Nabucodonosor, um ímpio, para que o seu projeto pudesse se cumprir. Então, quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa quem Ele quer. Não importa a sua situação, não importa a sua condição. Deus, Ele usa até uma jumenta, porque não vai usar um ser humano, porque não vai usar uma pessoa até ímpia, para que o seu desígnio possa assim acontecer. Vigia, para que Deus possa te usar e você possa permanecer firme, constante, segundo a vontade do Senhor. Porque senão, Ele vai trazer advertência na sua vida. E se você não se converter, vai vir prejuízo para o seu ministério, vai vir prejuízo para a sua igreja, vai vir ministério para a sua vida e para a sua família, tá bom? Nabucodonosor, irmãos, teve um sonho, meu Deus do céu, viu? Gostava de sonhar Nabucodonosor, viu? Deus fala muito com Nabucodonosor assim, viu? E você, Deus fala muito com você com sonho? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, como é que Deus fala contigo? É mais da palavra mesmo? É mais levantando um profeta? É mais os sonhos? Me diga aí, por gentileza, aqui nos comentários, tá bom? Nabucodonosor teve um sonho no segundo ano do seu reinado, viu? Onde viu estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata e barro. Esses elementos representavam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história, e todos teriam ascensão e seu declínio. Em outras palavras, Deus estava revelando a Nabucodonosor os 4 impérios mundiais, os impérios mundiais existentes, algo que já tinha acontecido e algo que estaria ainda por vir, para que Babilônia pudesse entender, na pessoa de Nabucodonosor, que era Deus que estava levantando, era Deus que tinha erguido, Deus estava erguendo assim os impérios, mas todos eles iam cair. Era um aviso, olha, você está ficando grande, mas vai cair também. Você está crescendo, mas vai cair também. Deus estava revelando a Nabucodonosor qual era a sua vontade, que todo o reino da terra, que todos os impérios mundiais, que toda a grandeza existente, isso é um projeto de Deus. E para o projeto de Deus se cumprir, naquele momento, era ele que seria usado. Deus estaria usando a vida dele, mas em vez dele se converter, endurece mais o coração ainda, viu? Tem gente que é da mesma forma. Quando mais Deus fala, mais tem pessoas que endurecem o coração, viu? Abra o olho, jovem.
Daniel, ao falar com o rei Nabucodonosor, procurou se deixar bastante claro que, embora o reino desse monarca fosse grandioso, ele também seria temporário. Deus deixou bastante claro com relação a isso. E depois dele se levantaria um outro reino, que seria inferior, mas também seria levantado um outro reino. E Daniel então diz para ele, olha, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá o domínio sobre toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 39. Deslumbrado com a interpretação do sonho, Nabucodonosor reconhece que Deus de Daniel é o Deus acima dos deuses da Babilônia. Quando fala assim reconhecer, irmãos, é só atribuir a glória a Deus. Retribuir o que Deus é Deus sobre todas as coisas, que Deus é superior do que tudo. Já é um bom início para Nabucodonosor. Só que não adianta tão somente falar, nós precisamos mostrar com as nossas ações e as nossas atitudes. Quantas pessoas aceitam Jesus somente de boca? Quantas pessoas só aceitam Jesus apenas de boca, apenas de lábios, e não de coração e nem de atitudes? Foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ver Daniel revelando todo o sonho, que nem ele mesmo lembrava mais, ele diz, olha, realmente esse teu Deus é grande, realmente esse teu Deus ele é superior do que tudo, porque eu tive o sonho, não contei para ninguém, nem eu lembro, e você lembra de tudo, ainda trouxe a interpretação, que ele estava ali a serviço de Deus, que Deus estaria usando ele, porque o nome dele seria grande, mas isso é por causa de Deus agindo na vida dele. Agora, todos esses reinos que já existem, o rei da Síria, a Babilônia, também iam passar, iam deixar de existir, porque tudo segue o projeto de Deus, tudo segue a vontade de Deus, e tudo tem um início e também tem um fim, tá bom? No segundo ponto aqui, está aqui escrito, segundo aviso. Aí você pensa o seguinte, né? Depois que Deus falar tudo isso, Nabucodonosor mudou de ideia? Não. Ficou mais arrogante ainda. Ficou mais prepotente ainda. Parece que quando ele ficou sabendo que o reino seria grande, seria impetuoso, seria algo grandioso, o seu coração endureceu mais ainda. A vaidade bateu mais no coração ainda. E isso acontece também com a gente, irmãos. Quanto mais nós sabemos do projeto Deus é grandioso em nossa vida, quanto mais nós vemos grandes coisas acontecendo, nós temos uma tendência a ficar vaidoso, de ficar arrogante, de ficar prepotente. Mas neste momento eu aviso de Deus para você e para mim, viu? Tome cuidado, abra seu olho, retribua, reconheça que tudo isso, que as tuas conquistas têm sido Deus agindo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mandou ainda o segundo aviso. A Bíblia não diz quanto tempo se passou do primeiro sonho até essa segunda revelação, mas Nabucodonosor recebeu também um segundo aviso. Nesse momento, Nabucodonosor, irmãos, tinha feito uma grande estátua e queria que todo mundo adorasse essa estátua. Nabucodonosor teve ideia, vou fazer uma grande estátua, e essa estátua todo mundo deve adorar, deve reverenciar o nome dela, deve reverenciar a estátua, como uma forma de gratidão a mim, por toda a grandeza que eu estou tendo, tá bom? Aí sabe o que aconteceu? 3 homens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobram. Nabucodonosor queria que todo o povo da Babilônia adorasse essa estátua, mas 3 homens fiéis a Deus, 3 homens que não seguem o propósito do mundo, rejeitou essa proposta, não aceitou fazer a vontade de Nabucodonosor e acabou dizendo, nós não vamos orar, nós não vamos se dobrar, nós não vamos aceitar, nós não concordamos com isso, porque nós só atribuímos a honra a Deus, nós só adoramos a Deus, nós só nos encurvamos a Deus. Nabucodonosor não gostou dessa ideia não, viu? Nabucodonosor pegou esses 3 homens numa fornalha ardente. Só que acontece o seguinte, o mesmo Deus que tinha revelado o sonho, o primeiro sonho, tá lembrando? O primeiro sonho de Nabucodonosor, era o Deus também que estava dentro agora da fornalha. Quando os 3 homens agora são jogados na fornalha, o povo começou a ficar abismado, porque apareceu um 4º homem. Eita maravilha, viu? Nabucodonosor manda jogar apenas 3 homens, manda aquecer a fornalha, joga 3 homens. Quando é jogado os 3 homens, Nabucodonosor começa a perceber que existia um 4º homem, mas ninguém tinha jogado esse 4º homem. Esse 4º homem era o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Nós acreditamos que seja uma teofania ou cristofania. Nós acreditamos que seja uma teofania, a aparição de Cristo em forma de anjo. Logo, irmãos, o próprio Jesus desce agora, vai até a fornalha e começa a passear no meio dos 3 homens. Eita, livramento do Senhor. Tem muitas pessoas querendo jogar você na fornalha. Tem muitas pessoas desacreditando o projeto de Deus. Tem muitas pessoas não gostando porque você está fazendo a vontade do Senhor. Mas fica tranquilo, porque o 4º homem vai aparecer. Fica tranquilo que enquanto as pessoas estiverem jogando você na fornalha, o 4º homem
vai aparecer e vai te tirar ileso. E todos vão ter que dizer verdadeiramente, Deus é na tua vida. Verdadeiramente Deus está trabalhando na sua vida em nome de Jesus. Nabucodonosor, irmãos, começa a dizer, meu Deus do céu, é diferente esse Deus é diferente. Porque o comentarista colocou aqui como se fosse um sinal para que pudesse perceber que o povo de Israel está protegido por Deus. Para que por mais uma vez Nabucodonosor pudesse entender que Deus estava intervindo na vida humana, que Deus estava intervindo na Babilônia e que mais cedo ou mais tarde as suas promessas, os seus sonhos estariam se cumprindo e que Deus queria que Nabucodonosor reconhecesse Deus como Senhor e Salvador. O que Deus queria é que Nabucodonosor reconhecesse que toda aquela majestade vinha de Deus, mas o coração do homem é duro demais, meu irmão. O quarto homem, aquele já foi mais um aviso de Deus para com Nabucodonosor. Tanto comentarista colocou aqui assim, ó, aquele era o segundo aviso do Senhor para o rei, que após tirar os jovens hebreus do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem ao Deus dos hebreus. Eita maravilha, viu? Quando eu falo assim que adorasse, não é que passasse somente a adorar o Deus dos hebreus, não. Porque na verdade a Babilônia adorava vários deuses. Aí você pergunta, mas pastor, nesse momento aqui, Nabucodonosor não se converteu? Não. O Deus dos hebreus passou a ser um dos deuses da Babilônia. Ele não passou a ser o Deus da Babilônia, ele passou a ser um dos deuses da Babilônia. Você sabe muito bem que a Babilônia tinha a cultura de adorar vários deuses. Então, nesse momento aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, passou a ser um dos deuses da Babilônia. Mas Deus não queria ser um dos deuses, Deus queria ser o Deus da Babilônia. Deus não queria ser um Deus da sua família, Deus quer ser o Deus da sua casa, o Deus do seu ministério, o Deus da sua igreja. Deus quer ser o artigo definido, até porque você sabe que não existe deuses. Os deuses são todos falsos. Só existe somente um Deus. E nesse momento aqui, irmãos, Nabucodonosor reconhece que Deus é um dos deuses da Babilônia. E Deus é o Deus da Babilônia. Deus é o artigo definido. Deus é maravilhoso. Deus é santo. Deus é poderoso. E requer de nós santidade e busca do seu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu, viu? Eita maravilha, viu? Eu espero que você esteja aprendendo, que você tenha gostado dessa aula. Tem mais coisa aqui importante ainda, viu? E daqui a pouquinho eu vou lhe fazer um convite todo especial para você se tornar membro do nosso canal, viu? Nós estamos dando suporte para todos os professores da Escola Bíblica Dominical, viu? Nós damos suporte para pastores, professores e superintendentes, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba mais de 20 privilégios. Daqui a pouquinho eu vou estar lhe explicando como é que funciona. O item 2 da nossa lição, os avisos de Deus. O terceiro aviso, após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho, interpretado por Daniel. Desta vez ele se lembrava do sonho, mas não conseguia interpretá-lo. Qual era o sonho, pastor? Uma árvore enorme e forte crescia até chegar ao céu. Olha, uma árvore grande e forte crescia até chegar ao céu. Não lhe faltava folhas nem frutos dessa árvore, e havia sustento para todos debaixo dela. Ou seja, várias pessoas, animais, vinham tudo correndo para se abrigar debaixo dessa árvore, que chegava até tocar no céu. Olha só que grandeza! Até os animais do campo e as aves do céu estavam abrigados nela. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia, um santo, descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar aquela árvore. Tá? Todos que abrigavam e estavam espalhados e se alimentavam dos frutos dela. Somente o tronco com as raízes seriam preservados. Em outras palavras, irmãos, Daniel vai mostrar que essa árvore grande, poderosa, era Nabucodonosor, era o reino da Babilônia, tinha crescido de uma forma extraordinária. E isso, irmãos, encheu o coração de Nabucodonosor. Verdade, está tão grande assim, sim. Só que tem o seguinte, vai vir um que vai derrubar essa Babilônia. Vai vir um que vai cortar a Babilônia. Essa árvore tão grande, tão poderosa, será cortada. Curiosamente, a ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava a uma árvore. Eita, meu Deus do céu. Mas sim a uma pessoa. Que o seu coração fosse mudado em um coração de animal por 7 tempos. Esse foi um sonho intrigante para o rei, e Daniel foi chamado para trazer luz a essa situação. Então, quando Nabucodonosor teve esse sonho, não entendeu nada. Como é que pode uma árvore grande chegar até tocar o céu, daqui a pouco recebe uma ordem para ser cortada, e daqui a pouco vem um e diz que o coração vai ser mudado. E desde quando a árvore tem coração? E vai ser mudado, e vai ser tirado o coração, e vai ser colocado no coração de animal, que essa pessoa começar a viver igualmente animal. Nabucodonosor não entendeu nada,
Mas Deus usa agora Daniel e lhe traz a revelação desse sonho para que Nabucodonosor pudesse entender que Deus estava trabalhando e ainda ia trabalhar fortemente na vida dele. Tudo isso para que pudesse reconhecer que Deus estava trabalhando na vida de Nabucodonosor. A revelação divina. Daniel, usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor passaria por experiência de humilhação, a fim de reconhecer que quem dera a ordem dos reinos é Deus, quem comanda tudo é Deus, e que a sua glória pertence somente a ele, e o rei precisava reconhecer isso. O rei seria contado entre os irracionais, comeria erva como os bois e viveria como relento, até que se pudesse estender que ele, Deus, é o Altíssimo, e ele que domina, e toda a glória tem que ser dele. Então, naquele momento ali, Daniel começa a revelar para o rei Nabucodonosor que ele próprio, que aquela árvore que seria cortada, que recebeu a ordem, que o seu coração seria mudado, o seu racional seria tirado, porque naquele momento agora, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viveria como um animal, comeria capim igualmente animal. Eita, meu Deus do céu, como é que vai entender um negócio desse, irmãos? Não precisa entender não, irmãos, precisa obedecer. Tem muitas pessoas se dando mal com Deus porque tenta entender, não entenda não. Se Deus mandou, tu faça, acabou, irmãos. Nós não precisamos entender a Deus, nós precisamos cumprir com a vontade do Senhor. Não fique tentando entender, compreender como é que Deus age, não, irmãos. Obedeça, adore, reconheça, porque assim você vai alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Daniel dá aviso ao rei. Daniel dá um aviso muito bonito ao rei Nabucodonosor. Olha, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando a de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor obedeceu? Não. Mais do que um profeta e intérprete, Daniel foi um bom conselheiro. Assim fez, dando esse conselho a Nabucodonosor. Olha, desfaz tuas maldades, ajude as pessoas mais pobres, seja mais humilde, reconheça que Deus está te usando, que Deus está te abençoando. Mas, no entanto, Nabucodonosor rejeita essa proposta, não aceita este conselho. Pouco tempo, todas essas coisas aconteceu na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor agora, todo rei, toda glória, passa a viver como animal, passa a comer capim. Nabucodonosor reconhecesse a glória e o poder que era de Deus, usado na pessoa dele. Deus estava usando ele, mas queria tratar também o coração, queria tratar também a alma. Deus não queria tão somente que Nabucodonosor fosse grande no sentido, irmãos, de físico, não, no sentido de reino, não, mas que ele queria também fosse um instrumento nas mãos dele, que pudesse reconhecer: Deus é Deus de Israel, é o único Deus existente, é o Deus de Israel. Mas isso, irmãos, Nabucodonosor endureceu bastante o coração, tanto que foi preciso comer capim para que pudesse assim reconhecer o grande poder do nosso Deus. E Daniel resiste, que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, Daniel capítulo 4, 29, ele teve o seu cumprimento. O rei estava caminhando em seu palácio, quando disse, ele conversando consigo mesmo: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei por casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vou terminar de concluir com essa palavra. Aí agora veio o cumprimento desse momento. Aquele sonho que tinha tido um ano atrás, cumpriu-se agora depois de 12 meses. Nabucodonosor, quando ele está se exaltando, engrandecendo o seu coração, Deus agora cumpre com a sua palavra. E aquele homem que era poderoso, que era grandioso, que tinha poderes e status como se fosse um próprio Deus, ele agora passa a comer capim. Deus é Deus Deus não é Deus de brincadeira. Deus é Deus, quando ele fala, ele cumpre com as suas promessas. Tome cuidado com aquilo que Deus fala. Vigie com as tuas palavras, vigie com as tuas emoções. Vigie, porque senão Deus pode te castigar se você não reconhecer a majestade dele. Entende da nossa lição? O preço do orgulho. O julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo quando a voz vinda do céu declarou que naquele momento o rei seria julgado. Passou de ti o reino. Daniel 4:31. O julgamento do rei orgulhoso. O julgamento do rei orgulhoso, que excedeu a tentação de crer que ele era responsável por toda a glória que estava tendo, já havia começado. Deus agora estava cumprindo com a sua promessa. O homem que exercia todo o poder na Babilônia se encontrava sem o seu intelecto, sem sua glória, sem real. Agora estava, irmãos, comendo no palácio. Em vez de comer no palácio, estava comendo agora capim. Tudo isso porque não reconheceu o poder de Deus. Tudo isso porque não percebeu que é Deus agindo na vida dele. Abra o olho, viu? Abra o olho. A aparência de Nabucodonosor se converteu na visão do julgamento divino. Lembre-se de que Deus não julgou se antes trazer avisos necessários para que ele não pecasse. Em outras palavras, antes que tudo isso viesse sobre a vida de Nabucodonosor, Deus avisou.
Deus deixou bastante claro, foram cerca de 3 avisos para que pudesse se converter, mudar o seu coração e reconhecer o poder de Deus. Mas mesmo quando mais Deus fala, parece que o homem rejeita. Quando mais Deus chama, parece que o homem rejeita. O homem quer porque quer fugir do projeto de Deus, mas ninguém consegue fugir do projeto de Deus. Nós devemos aceitar e cumprir com a vontade. Eita Jesus, nada é para a nossa glória. No item 2, nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reinado, Nabucodonosor não ouviu suas orientações apenas, que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Ele teve que aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que ele faria, e sim do que Deus havia ordenado soberanamente, porque Deus tem esse poder para isso. E mesmo as grandes obras que ele havia feito na Babilônia eram méritos dele como administrador, mas a glória era somente Deus. Olha, tá entendendo? É claro, irmãos, que tinha habilidade na Nabucodonosor, inteligência, fato, força, capacidade. Isso é nato do ser humano, mas a glória é de Deus. Você pode cantar bonito, mas a glória é de Deus. Você pode pregar bonito, mas a glória é de Deus. Você pode ser pastor, mas a glória é de Deus. Você pode ser professor da escola dominical, mas a glória é de Deus. Você pode ter o canal do YouTube, mas a glória é de Deus. Você pode ter o título que for, mas a glória tem que ser do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo tem que ser para a glória do nome dele, tá bom? No item 3 da nossa lição, Deus tem misericórdia. Deus estendeu a sua misericórdia ao monarca, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Foi notório todos que o rei estava sendo punido por sua arrogância, e uma vez recuperada a sua razão, ele conseguiu estender que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Mas Deus é um Deus tão infinito, Deus é um Deus tão amor, Deus é um Deus tão grandioso, que ele ainda perdoa Nabucodonosor, restaura o entendimento, a sabedoria de Nabucodonosor. Nabucodonosor deixa agora de comer capim, retorna agora para o palácio, mas agora de uma forma mudada, de uma forma agora transformada. Deixa eu abrir o parênteses para lhe responder o seguinte: Nabucodonosor foi salvo, pastor? Se você está se perguntando, Nabucodonosor foi salvo? Essa questão da salvação de Nabucodonosor, nós não podemos atribuir isso. A questão da salvação de Nabucodonosor, nós não podemos falar concretamente que ele foi salvo, porque a Bíblia não nos deixa bastante claro com relação a isso. Agora, que ele começou a reconhecer que Deus é Deus, sim. Que ele começou a agir diferente, sim. Tanto que, posteriormente, ele já morre logo. Porque, irmãos, ele reinou cerca de 43 anos na Babilônia. 43 anos Nabucodonosor reinou. Agora, nós não podemos dar certeza se ele foi salvo ou não. Agora, que ele pôde entender que Deus habita no céu, mas que ele interfere na terra, ele pôde perceber. E eu espero, irmão, que isso não vai acontecer conosco. Que jamais Deus pode mostrar a sua glória para que nós possamos entender, irmãos, que nós somos submissos a ele e que nós precisamos dele. Antes que isso aconteça, nós possamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Meu Deus do céu, viu? Que coisa maravilhosa, que aula sensacional. Eu espero que você tenha aprendido, espero que seja uma bênção de Deus, que a sua escola dominical seja abençoada, que os alunos venham crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Mas venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Os membros do nosso canal, nós estamos fornecendo o slide da aula, dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo, um card de leitura diária para os seus alunos, um despertador que é o sucesso, a leitura diária, o slide dessa aula. Nós estamos dando mais de 20 privilégios para quem são membros do nosso canal. Quem quiser ser membro e saber mais informações, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para você possa entrar no grupo de informações e eu vou lhe explicar tudo como é que funciona, tá bom? Mas é sensacional. Compartilhou e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.